amigos? Bom, estamos retornando depois de uns 2 meses de hiato, né? Algumas pessoas aí estavam achando que nós tinha parado, Marcolino. Tinha parado. Falaram, cara, o que aconteceu que vocês pararam? Cara, trabalho escravo. Eu sou escravo, o Marcolino é escravo do trabalho dele também. E estamos de volta, né, Marcolino? Estamos de volta. Eu te confesso que assim, ó, ao mesmo tempo que eu tava com saudade disso aqui, mas tava bom também de ficar em casa, tu vai enrolando e tal, mas assim, eu te falei, né, que isso aqui é uma terapia, eu gosto de vir aqui conversar, escutar as histórias, né, dos pessoal que vem, né, a maioria das vezes são histórias tipo a minha, tipo a de todo mundo, né, do começo difícil. Então assim, é legal você escutar, porque isso te motiva também, né? E com motiva certeza. Você que tá assistindo em casa, e motiva também. E pessoal, assim, a gente, como a gente explicou, e a gente tem... Cara, não é assim, eu vou nos lugares, não vou falar os lugares aqui pra não dizer quem são as pessoas, assim, pra, né, algum ficar triste, o outro falar, tu não falou de mim, né? Mas assim, eu trabalho no mercado ali, não vou citar porque vocês não me patrocinam. O dia que patrocinar, eu cito o nome de vocês aqui. Trabalho no mercado ali, os caras passam e falam, ô velho, que estão me chamando de velho, né? Principalmente Mas tu tá velho, mano. O Couso ali que a gente fez aquela entrevista aqui, o Flávio falou, velho, né? Essa bagunça aí, velho, de novo essa bagunça aí. Então se o pessoal fala, cara, parou o podcast, parou as entrevistas, então é trabalho, pessoal. Então assim, a gente vai dar uma tirada de pé daqui pra frente, né? Que a cada uns 15 dias, mais ou menos, quando rolar, né, Marquinhos? Por aí. Porque tá brabo, a gente tá sem tempo, né? Mas isso aqui nem o Marcolino falou, é uma terapia, a gente não faz por dinheiro, né? É porque a gente gosta. O dinheiro é uma consequência, né? Consequência aí, até você, se quiser patrocinar a gente, chega aí, chama, conversa, nós... E se tiver patrocínio, tem mais programa, né? Oxe, daí nós damos um jeito de fazer mais aí. E hoje, Marcolino, dia 18 de junho... Dia da conscientização do autismo, né? Isso aí. Então, dizer aí a todos que, né, as datas, eu sou um cara meio ruim com datas, né? Não gravo muito. Mas eu acho assim importante a gente lembrar não só o autismo, como tantas outras, né? A gente tem. Esse dia pensar, refletir um pouco e sobre quem tem o autismo, né? É contigo que às vezes a mãe, o pai sofre, a criança, né, o próprio bullying, né, tentar tirar aí um pouquinho do tempo para estudar um pouco sobre o caso, né? A gente tem aqui no canal nosso também, temos a entrevista com o pessoal da AMA, né? Entrevista da AMA, tem com o Diego, Dr. Diego lá, que fala um pouco, sim, pra gente, às vezes, uma criança que a gente percebe algum comportamento, né, e tentar, às vezes, quem sabe não, porque mudar às vezes o destino dessa criança, né? Conscientizar o pai, a mãe, né? Ou você mesmo às vezes está numa dúvida com seu filho, que foi o meu caso, né? E hoje fazendo terapia, meu filho evoluiu aí uns 90%, talvez até mais. Então assim, isso que é legal. É isso aí, Marcolino. Qualquer coisa ali, procurem a AMA, né? Eles vão estar orientando vocês. Aqui em Nova Prata tem essa parte da orientação hoje, né? Que não tinha até há pouco tempo atrás, né? Sim, agora tem uma associação. Associação AMA. Procure lá, eles vão informar, que nem o Marcolino falou. Às vezes tu tá com uma dúvida, porque é uma coisa assim que tu vai percebendo aos poucos, né? Dependendo do nível ali, você vai percebendo aos poucos. Então, quanto mais cedo você tirar as tuas dúvidas, vai ser melhor. Então, dando seguimento aqui ao nosso papo, cara, que nem eu te falei outro dia ali, velho, tava querendo fazer uma série de entrevistas aí com uma mulherada que tá no empreendedorismo aqui em Nova Prata, porque é bastante, cara. Piá do céu, aqui em Nova Prata parece que sabe aquele ditado, mulheres faca na bota? É aqui. Tem bastante aqui, mulheres empreendedoras que têm um negócio ou que gerenciam uma empresa, porque não é fácil gerenciar também, né? Então a gente tá com esse plano, né? A gente tem conversado com algumas pessoas e hoje nós temos aqui vamos dizer que é uma pessoa que é ícone no ramo, né? Bastante ativa aí nas redes sociais, bastante conhecida na cidade. Vou deixar você, Marcolino, que conhece mais, apresentar. Então, bora lá. Com quem a gente tá aqui hoje, Marcola? Então, hoje estamos aí, né, com uma profissional aí, excelente profissional, na qual eu também participo lá na academia dela lá.
Ah, você vai, velho? Eu não acredito, cara. Eu vou só aproveitar. Eu fui um cara que... Olha como é que ele tá diferente. Eu fui um cara... Você tá vendo que eu tô sentado certinho, ó? Pois é, cara. Eu fui um cara que eu tinha um pensamento que a academia era pra quem não tinha o que fazer. Vai. Sério, mas cara, assim, com o tempo eu fui vendo, eu tô com problema na coluna, né? Não é nenhuma surpresa. Quando vocês me veem na rua, tudo torto lá, né? Agora não vão me ver mais porque eu tô bonitinho, sentado bonitinho. Mas assim, comecei a participar lá e a gente viu lá que tem um atendimento muito bom lá, tem ótimas profissionais, né? Aqui também tem uma funcionária. Como é que é o nome mesmo? Raiza, eu sempre esqueço, me desculpe, eu sou o único nome. E assim, então, a Kelly, né? Tem a da academia Viva Mais, Viva Mais. Então tá aí conosco essa noite para contar um pouco da história dela, da academia dela e o papo que rolar aí, que ela quiser falar, tá à vontade. Boa noite, meninas. Boa noite. Olha, pra gente aqui, que eu falei pra vocês antes, já faz algum tempo que eu quero trazer aqui, mas o tempo a gente resolveu dar esse tempo aqui, mas tô feliz de ter vocês aqui e a gente quer ouvir a história. Então, assim, pra começar, eu quero saber, Kelly, sempre foi Nova Prata, veio de fora, como é que é a tua relação com Nova Prata? Então, gente, eu bem nervosa, né? Minha primeira vez dando uma entrevista assim, né? Mas fico contente de vocês terem convidado nós para vir participar. Eu não sou, eu sou Bate, eu sou do Rio Grande. Rio Grande, gaúcha? Oxi. Eu sou gaúcha. Mas eu vim pra cá, já era pequena ainda. E tô em Nova Prata, já vai fazer um tempinho já. Legal, cara. Nova Prata, sim, tem bastante gente que veio, né? Conheço vários e que também montaram o negócio, cara. Isso que é interessante, que em Nova Prata, terra de oportunidades. Mas acho que a tua família, a maioria daqui de Nova Prata, né? Por isso que a gente veio pra cá. E a Viva Mais, quando que surgiu a ideia da Viva Mais ali? Você tinha algum outro plano na tua trajetória? Daí, de repente surgiu, vou montar uma academia, vou seguir nesse ramo. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu, primeiro de tudo, fiz Educação Física licenciatura, né? Licenciatura para trabalhar na escola. E quando eu tava na escola, tem sempre aquelas provas do PSS. E num dia dessas provas, eu fui muito mal na prova porque eu passei o gabarito totalmente errado. Comecei passando da específica e fui para as gerais, e era o contrário. Primeiro as gerais, no idioma, né? E depois as específicas. E chegou no final da minha prova, eu notei que tava sobrando no gabarito. Bah, então, deu ruim. Daí eu pensei, e agora? Daí eu olhei pra mulher, a mulher notou que eu tinha feito errado, né? Não pode trocar gabarito, né? Ela falou, fez assim pra mim, eu já comecei a chorar ali mesmo, né? E saí e eu ia ficar muito bem colocado, porque eu achei assim, não, fui muito bem e tal. E eu saí porta fora, eu falei pra minha amiga, pronto, tô desempregada, falei pra ela. E ela, não, amiga, calma, Deus tem uma nova oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje, sabe, que ela falou pra mim, calma, Deus tá fechando uma porta e vai abrir outra. E eu, mas e agora? Como que eu vou ficar assim? Eu cheguei em casa, eu fiquei, acho que uma semana, eu recebi uma mensagem. Uma amiga minha de Beltrão falou, Kelly, vamos fazer o bacharel? E eu tinha só licenciatura. Eu falei, não, amiga, eu tô com o Caio muito pequenininho, que é meu filho, né? Eu falei, não, tá com 3 mesinhos, como é que eu vou voltar pra faculdade agora? E foi, eu fui dormindo com aquilo, pensando, o que eu vou fazer agora? Peguei e liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, tá assim, assado, não fui bem na prova, não consegui, não vou estar desempregada. E o Márcio, né, que é meu esposo, falou, não, fica em casa, né, e tal. E eu sou aquela pessoa assim, eu quero, eu consigo, até... Pra cima. Pra cima. Eu coloco primeiro Deus, depois eu. Eu tá falo, certo. Não, vamos lá. E nesse dia, o meu coordenador me ligou numa sexta-feira. Falou, o coordenador do curso de Educação Física, ele falou, Kelly, sei que você tá com o bebê pequeno, mas agora a gente abriu umas bolsas e tu tem 50% de desconto se tu quiser entrar. Porque tu já tava aqui, formou aqui com nós, e eu sei que tu tem vontade de fazer o bacharel e tal, e uma amiga tua também. Foi, e eu falava, e agora? Faço ou não faço? E o nenê pequeno, eu amamentando, né? Mas eu acho que assim, quando é pra ser, Deus sabe a hora certa pra tudo, né? Com Primeiro certeza. sempre falo, sempre primeiro é Deus, né? Em tudo na nossa vida. E eu comecei a fazer o bacharel. Eu entrei com o meu bacharel na semana de provas. Eu não tinha nenhum conteúdo no caderno.
E eu liguei pro meu coordenador e falei, coordenador, eu não vou passar. E eu nunca tirei uma nota vermelha. Pra vocês terem noção, eu rodei num psico, eu fiquei doendo, eu fiquei chorando um dia, né? E pra nós não sei, mas pra mim rodar já é normal, cara. Tem um pouco mais que tu gostava de fazer aquela primeira forte que fala, né? Primeira forte, quando eu não rodava, acontecia uma coisa muito esquisita. Eu fiquei muito mal. O professor chegava e falava assim, o que aconteceu que você foi bem? Graças a Deus, né? Deus deu algum dom na vida da gente, tem que ter, né? Eu sempre fui bem estudiosa, aprendia fácil, pegava fácil. E eu entrei na semana de prova. E eu lembro que eu falei, coordenador, eu não vou passar, não vou tirar nota vermelha, vou ficar com DP e tal e tal. E ele, não, vamos lá que eu vou te ajudar. E o Márcio, todo momento, não, vamos, já que nós não tava muito bem, assim, né? E ele, não, vamos lá, já que tu quer, vamos fazer. Eu fiz. Eu fui pra faculdade todos os dias. Eu lembro que eu tava amamentando e eu saí de casa e ele tava chorando. E às vezes o Márcio dizia, não, pode ir que ele já para de chorar. E quando eu chegava na faculdade eu ligava, né? Sim. Como é que tá aí e tal? E eu escutava o choro dele de longe. Eu notei que a minha mãe ia de longe pra não escutar. Tem lenço aí pra nós? Aí ou não? Ah, não, no começo, né? Já tô assim. E de longe eu ouvia ele chorando. Eu dizia, meu, o que eu vim fazer aqui? Mas hoje eu agradeço a minha mãe, a Deus e ao meu marido, porque o que eu tenho hoje, porque lá atrás eles me incentivaram a estar onde eu tô. E hoje meu pequenininho tem 7 anos. Legal. A emoção faz parte de só quem sofreu o processo de renúncias, né? Renúncias e dedicação. E a palavra que o delegado usou aquele dia, que eu tô usando pra mim hoje em dia, resiliência, né? É isso. Você absorve a porrada, e não desiste e vai pra cima, e que nem você falou, hoje você tá onde você tá. E é uma referência, né? Porque a gente que quando é citado os nomes aqui, a gente que trabalha aí no público, a gente sempre ouve falar, né? Às vezes quando passa lá no fundo, eu sempre vejo vocês por ali, passa lá no fundo, a gente sempre ouve alguém falar, a moça da academia, né, cara? Então assim, cara, eu acho muito legal essas histórias de superação e de conquista, né? E Marculino, você que já conhece tanto ela quanto o marido dela, você acompanhou mais de perto isso daí, né? Sim. Não, viu? Eu me dou bem, né? Sou muito amigo do Márcio, né? A Kelly também a gente conhece também, então... quando aconteceu ali da questão da minha coluna ali, eu tenho que fazer academia. Eu falei, não, é lá que vai. E assim, eu vejo lá um público assim que eu me identifico bastante, assim, o pessoal né, assim, eu tenho bastante amigo lá que faz comigo, o Sirica, tem os Machado lá, até hoje foi o Machado lá também, então assim, é legal, porque você tá ali sempre junto com teus amigos ali, um apoiando o outro, né, porque eu levanto 5h30 da manhã, também não é fácil, cara. Esses dias de frio, imagina nós. O cara olha assim a coberta, tu tira assim a água, o gelo. Fala, mas tem que ir. Então assim, você também tem que um ajudar o outro. Falou, ele chega e fala, hoje tava bravo, né? Não, mas tem que vir. Então, e assim, o griteiro da mulherada? A mulherada tá um griteiro e vamos. Eles Então. estavam falando mais que as mulheres. Parecia até uma coisa de chimarrão. Sim, hoje fazia tempo que nós não se via. Tipo aqueles pesados da escola, sabe? Sim. Que daí tem um feriado, tipo, hoje, daí volta só na segunda, né? Nós tava botando a conversa em dia lá. Mas que nem você falou, hoje se conversa mais do que as mulheres. Queria ver contigo, assim, que nem ali, por exemplo, eu tenho essa visão, talvez um completo ignorante aqui, né? Falando assim, por exemplo, tem, por exemplo, um negócio ali que é comandado por uma figura masculina. Eu tendo a pensar que vai mais homens, né? Que nem aqui, a Kelly é ali da Viva Mais, né? Então, vai mais mulheres, agora tem mais homens, como é que é essa? Então, quando eu comecei com a Kelly, eu treinava com ela. E a academia eu fui de início porque era aberta para um público feminino, mulheres, idosos, casais. Hoje a gente abriu para um público masculino, né? Então é aberto para geral. E hoje em dia eu acho que tá bem mesclado, né, Kelly? Acho que tá mesclado. Tanto quanto mulher, como homem, idoso, jovem, toda a faixa etária. E a gente consegue se identificar com todo o público porque é igual o Marculino falou.
Sim. Eu acho que eles já se identificaram num horário, então o horário que cada um vai, tem um público, tem um amigo, tem um conhecido, e é como foi falado essa semana, uma avó falou pra gente, né, a gente cria uma família lá dentro, porque eu quando comecei com a Kelly, eu falei, em momento nenhum eu cheguei lá, desde o meu primeiro dia de trabalho, nunca foi um trabalho, foi um acolhimento, e foi isso que eu aprendi com ela. A gente não recebe os alunos, a gente acolhe eles. A gente leva pra casa, a gente tem como uma família. E quando não vai, ficou uma semana sem, a gente sabe um por um quem não vai. A gente sabe. Sabe quando falta, né? Aproveitar o gancho, eu vi também, acompanho ali as redes sociais da academia, eu vi que vocês também trabalham com alguns especiais, né? Então, assim, isso é legal, né? Porque você trabalhar com esse público requer mais carinho, requer mais atenção, né? E como é que é? Assim, qual que é o sentimento que dá você trabalhar com esse público, vamos dizer assim? Ó, quer ver? Hoje eu vou ler pra vocês uma mensagem que eu recebi hoje. Então não vai chorar, né? Não vou chorar. Ela vai chorar bastante. Vou mostrar pra vocês isso que eu recebi hoje. Neuza Minosso. Neuza, abraço, tá? Eu tenho que ler. Ela me mandou assim, ó. O médico dela me mandou, do Vini, né? Boa tarde, tudo bem? A desintrometria mostrou uma grande melhora na massa óssea do Vinícius, indicando um menor risco de fraturas. Continuamos com o tratamento. Parabéns pelo trabalho. Qualquer dúvida é só me avisar. E ela me mandou um áudio, né? Botei a prova, só que não vou abrir tudo, né? Sim. E o que quer dizer isso? O Vinícius, ele tem vários probleminhas, né? Que nasceu e tal. O que a academia faz com isso? Ele fez físio, ele faz acompanhamento, né? Ele vai na PAI, ele faz um tratamento complexo. Mas o que a gente entra com isso? Ele entra comigo toda segunda e quarta-feira, das 9 às 10 eu tô com o Vinícius. Por que o Vinícius ele é tratado um pouquinho mais especial, né? Não é diferente, é especial. Eu fico com o Vinícius o tempo todo. Por quê? Porque ele tem os ossos de vidro, né? Então ele precisa de mim o tempo todo. Então, durante esse intervalo, muitas vezes, a Kelly, esse horário a Kelly não tá muito com nós aqui e tal. Eu tô com o Vinícius, porque teve um tempo atrás eu não consegui pegar ele, que eu tinha muita gente naquele horário. E até a Raíssa conhecer todo mundo, porque assim, esse não é que é uma pessoa normal, mas esse não tem problema de saúde. Raíssa, esse tem bursite. Raíssa, esse tem tendinite. Raíssa, esse tem problema no joelho. Esse tem tendão rompido. Esse tem coluna, sabe? Então, até a Raíssa pegar tudo isso, eu não podia pegar o Vinícius. Eu fiquei um tempo sem pegar o Vinícius. E sempre a Neuza me mandava mensagem: Kelly, vamos pegar o Vinícius. Eu até falei: não, vamos em outra academia. Vinícius é sobrinho dela, né? O Vinícius é filho. Filho? É filho do Minosso, né? Sim, sim. Daí, até que ela esperou, um dia ela começou comigo. E hoje eu só recebo elogio, assim, no Vinícius. O Vinícius é uma pessoa que, além dele estar comigo no dia a dia, assim, ele me ensina, sabe? Que a nossa profissão vai muito além de um fortalecimento do músculo. É uma pessoa que mostra sentimento, que ele é grato por estar lá, tá caminhando, tá conseguindo sentar, conseguindo agachar. E é isso que importa pra nós, sabe? Não é só o físico, é o nosso social, o nosso poder levantar, sentar, ter uma vida mais plena, mais fácil, né? Você tem o Valdir também, né? Tem o Valdir também. Tem o Valdir Coles, né? O Valdir é mais a Raíssa. O que acontece? Fez mais amizade que ela. Ele é meio assim comigo. E ele, quando tira, cortando, eu trabalhei ali no Coles uma época ali, quando ele tira um de confiança dele, ele é aquele ali. Sim, ele faz assim que não. Que é a outra. Que é a Raíssa, que é pra tirar ele do aparelho. Por que ele tem mais com a Raíssa? Porque a Raíssa fica mais com ele. Então tem isso também ali. Por isso que eu trouxe ela junto, porque ela também sabe um pouco do público, de como que é o dia a dia. Ela fica o dia inteiro comigo, né? E como é que era? Você trabalhar assim como é que é com o Valdir? Nossa, trabalhar com o Valdir é fantástico. Ela vai chorar. Faltou ela lança. grava vídeo com o Valdir. Eu gravo vídeo com o Valdir o tempo inteiro. O Valdir é o que mais tá no meu Instagram, o Valdir. Toda semana ele aparece lá, nem que seja só uma foto. O Valdir, ele é uma pessoa que... ele é muito amorosa. Nossa, ele chega, ele cumprimenta todo mundo, ele abraça todo mundo. E quando a pessoa chega, depois dele, ele tá sentado no aparelho, porque ele não sai do aparelho sem eu tirar ele fica lá.
Aí quando alguém chega, ele faz. Aí ele grita, daí a pessoa não vai, eu vejo que ele tá chamando e fala, vai lá dar um abraço no Valdir. Tem que ir dar um abraço no Valdir. E a gente pega amor, né? O Valdir, ele não fala, não ouve, então no começo eu tive um pouco de dificuldade, né? Pra começar a entender, pra tentar, tipo, ele também não entende Libras, então é mais difícil, né? Ainda. Então, pra gente conseguir, né, conversar com ele, ficou um pouco mais difícil, mas hoje em dia a gente se entende super bem. Eu já sei quando ele quer ir no banheiro, quando ele quer tomar água. Quando ele tá dando nó. Ele assim, tá dor de garganta. Ou ele sai do aparelho mancando. Aí ele fala assim. Porque ele não quer. Aí, tem uma coisa também que toda vez quando ele levanta, que ele faz assim, ó. Ele vai no banheiro. Aí eu peço pra dona Zilda tirar ele do banheiro porque ele quer dar nó pra não treinar. Ele tá com preguiça. Quando ele chega assim, ó, aí ele vai me dar ele não me abraça, daí quando ele tá com muita preguiça, né? Ele dá um tapa na mão, assim, e um soco assim. Aí eu coloco ele no aparelho, aí vou tirar pra pôr ele em outro aparelho de óleo. Aí eu falo só um pouquinho, que depois ele vai, né? Aí ele faz. A gente já entende as caras dele. Aí quando eu deixo ele libero ele pra ir no banheiro, ele vai. Aí eu fico esperando, né? Aí quando eu vejo que ele demora muito pra sair, eu falo pra dona Zilda, eu falo, vó, vai lá tirar o Valdir do banheiro que ele tá dando nó. E tem dias que não. Tem dias que onde você põe ele tá bom, tudo tá ótimo. É uma maravilha, igual a gente, né? A gente também tem dias que a gente não quer fazer nada. Ouvindo vocês falar assim, então agora eu tô entendendo o porquê que volta e meia aparece lá uma caminhada. Não sei se eu tô viajando aqui, mas eu vi alguma coisa de bicicleta também. Ou às vezes um campinho, uma atividade fora. Que eu não vejo, tipo, em outros lugares, né? Então é mais essa conexão que vocês criam com o pessoal que frequenta a academia. Eu acho legal, isso é um diferencial, não é? Sim, então, antes a gente conseguia ter mais tempo, né? Pra se organizar mais para essas caminhadas, no sábado. Vamos entrar em outro assunto já daqui a pouco, mas é que agora no sábado a gente dedicou um momento mais a Deus, né? Sim. Como a gente tem o dom de trabalhar, de poder estar saudável, eu e a Raíssa também damos catequese nos sábados. Mas antes da catequese, uma vez eu recebi de uma mulher de uma loja que ela falou assim: meu Deus, Kelly, hoje eu acordei, peguei o telefone e tu tinha andado de bicicleta, tomado café com as meninas no meio da roça, que hora que tu veio com o Márcio? Ela falou pra mim. E eu pensei assim, nossa, as pessoas cuidam mesmo, né? E esse projeto que a gente faz com as meninas é do nada, assim. Às vezes a gente pega e fala, vamos fazer uma caminhada no sábado? A gente faz a caminhada. Mas não é só uma caminhada, a gente faz um café saudável, sabe? É um momento assim pra gente esquecer um pouco de tanta pressão na cabeça. É um momento pra você ir e curtir. E eu e a Raíssa somos assim, a gente gosta dessas atividades. Quando é caminhada, é bicicleta. E sempre tem uma turma junto, tem uns que seguem nós. Eu tô vendo lá os stories, lá, uma publicação lá de um asfalto, uma caminhada, às vezes uma bicicleta, cara. Eu acho que é um diferencial mesmo, cara. Eu não tinha visto assim, até eu não ia falar, mas eu vou falar. Minha esposa tá querendo começar, e ela falou da Viva Mais e tal, justamente por isso, né? Daí... Seja bem-vinda, esposa. Estamos conversando ainda. Vamos negociar ainda, vamos negociar. Falei, tem que ir, mas não pode, né? Tipo, sei lá, cara, a gente vai conversar ainda. Vamos fechar já. Daí, até ela tá fora agora, mas a hora que chegar eu vou apresentar ela pra vocês. Eu acho interessante esse diferencial, porque eu acho que um negócio não pode ser só aquele negócio, como é que eu vou dizer pra você, Marcolino, uma metodologia, né? Tem que ter um lado mais humano, vamos dizer assim, né? Eu vejo isso ali nas publicações de vocês. Eu acho assim, o fato, às vezes, vamos faturar, né? Porque hoje em dia, você quando você monta um negócio, a ideia principal é ganhar dinheiro. Claro. Os caras pensam, né? Mas tem toda a questão assim humana do lado disso. Né? Por exemplo, eu vejo por mim lá na oficina. Eu tenho alguns clientes lá que a gente fez amizade, assim, eu tenho alguns casalzinhos de idosos ali do interior, que o cara vem atrás do cara, você tem que levar ele em casa, tem que desembarcar lá, ver o pomar. Tem então, que assim, fazer. tem todo
Cara, isso aí... Mas eu faço porque gosto também, né? Não é questão, faz pra agradar. Não, eu faço porque gosto também. Gosto de ouvir a história deles contando, né? Da casa, enfim. Então, assim, eu vejo, sim, que lá na Academia Araquém tem isso aí. Com os nonos, com as nonas lá. Então, assim, é legal isso aí. Isso aí você faz... É uma coisa que você faz... que o dinheiro vem como consequência depois. Eu vejo assim, que o pessoal às vezes a gente põe o dinheiro na frente e não é. Você tem que colocar primeiro o teu lado humano, assim, saber trabalhar, né? E é legal isso aí. Mas assim, Kelly, a parte de montar uma academia sempre foi tua ideia ou durante o decorrer ali do teu processo ali da faculdade e tal, você acabou desenvolvendo esse lado, assim? Então, eu vou confessar, eu ia na academia, sempre fiz atividade, assim, mas não era uma coisa assim, eu quero muito ter uma academia. Mas como Deus fechou aquela porta lá, eu fiz o bacharel, me formei, eu pensei, e agora? Daí já tinha 2 academias na cidade, eu pensei, mas e agora? Será que mais uma vai suportar? Dá aquele baque, né? Dá aquele baque. Aí eu falei, mas não, vou pedir pra Deus vai me abençoar e vai abrir as portas, né? Seja o que for. Eu pensei, comecei a fazer nas casas. Vou citar nomes, porque acho que até hoje elas são minhas alunas, então creio que deve ter gostado, né? Eu comecei a dar aula em casa. Então, na minha casa, eu tinha uma barra, que eu tenho a minha barra até hoje. Tenho 2 anilhas, eu comprei, de 5 quilos. Comprei um colchonete e acho que eu comprei 2 halteres de 2 quilos. Eu tinha isso. E uma garagem. E um sonho. E eu pensei, mas quanto que eu vou cobrar, né? O que eu vou fazer? Será que eu sei fazer? Será que eu não sei fazer? E eu lembro assim que, não, mas um dia Deus vai me abençoar e eu vou conseguir, eu vou ter uma academia. Mas não achei que seria como eu tenho hoje. Não achei. Deus me deu mais. Mas Deus sabe o que faz. E eu comecei na minha casa. Eu lembro que começou comigo a Daiane Pastório, que é minha amigona hoje. Obrigada, tá, amigas, por estarem comigo desde o começo até hoje. A Zizi também, o pessoal da Mega lá também ficou comigo um tempão. A Ionara Belé foi uma pessoa assim que me incentivou muito a estar onde que eu tô hoje. Desculpa, não vou lembrar de todo mundo, mas teve os idosinhos também, que eu comecei na casa, que estão comigo até hoje. Então eu comecei assim, quando eu vi que eu não tinha mais horário pra mim tá fazendo assim, eu ia também nas casas das pessoas, né? Eu levava minhas coisinhas e ia lá fazia. E vinha e voltava. Personal mesmo? Isso aí, eu ia na casa da pessoa legal, e fazia. Cara. E daí quando foi, eu coloquei não, mas agora eu não tenho mais suporte pra ir, não tinha mais horário. Falei, eu vou montar alguma coisa pra mim. E eu montei. E quando eu montei com poucas coisas, né? Eu fiz uma sociedade, não deu certo, mas assim, a gente tentou, né? E quando eu notei, não, mas eu consigo. Eu pensei assim, e Deus colocou esse sonho, a gente vai conseguir seguir em frente. E eu fui montando, comecei com uma esteira, uma puxada, uma remada. Eu tinha 4 aparelhos, né? E eu tinha uma estação é que faz todos os exercícios, que eu tenho ela até hoje e ela vai estar comigo até que eu for, porque eu lembro que foi meus R$800 mais dolorido, porque eu não tinha os R$800. E eu era pulso duro, sabe? Eu assim, não, é meu dinheiro, eu vou comprar com o meu suor. Eu sempre meio assim, o Mar sempre fala pra mim assim, ai, tu é tinhosa. Ele fala que eu sou uma chorra, que eu mando. Mas não é, eu sou tinhosa, eu quero do meu, sabe? Não, vamos fazer assim. Claro que a gente, né, é um casal, constrói junto, mas muitas coisas eu digo que a gente tem que tirar do nosso suor pra gente dar valor, né? Com certeza. Conseguir isso, conseguir aquilo. E hoje eu conto com um monte de aparelho, né? E tô abrindo minha nova academia, um novo estúdio. Pois é, eu tenho visto umas publicações ali que você tá mudando, né? Até eu vou falar assim, ó, assim como você veio aqui dar essa moral pra gente, eu não sei se já tá pronto ou não ali o teu espaço, mas assim que tiver, eu vou, por retribuição, você tá aqui, eu vou lá fazer um vídeo, uma propaganda. Que show! Né? Assim como a gente fez em outros casos, né? Sim. Vou lá e vou fazer pra você, que é legal, eu acho que é uma retribuição, né? Você deu teu tempo aqui pra vir aqui, trocar essa ideia com a gente, o CD é pequenininho, né? Tipo, mas pra nós, assim,
Legal, eu quero ver como é que vai ficar esse lugar, porque eu vi que você tá fazendo um planejamento legal, pelo jeito vai ficar assim top, né? Amei. Eu vi que você fez um vídeo lá, assim, meio bem produzido, sabe? Eu fiquei curioso, Povo né? do Martin, né? Eu falei, ó, Ó, é o Martin, tá bom? Eu vou chamar porque tá na hora certa de chamar, né, cara? Não, e aí só contando, ela chegou assim na academia e falou assim, falou, Precisa olha, usar sua imagem. a gente tá fazendo ela tá fazendo uma pesquisa aí, se tem algum equipamento, né, pra gente tá colocando na nova academia, né, e tal, o que você acha que tá faltando aqui? Eu falei, pá, tá faltando uma máquina do milkshake, né? Ele tá falando isso. Daí, já viu aquele negócio, em toda brincadeira tem um pouco de verdade? Sim. Eu tô esperando, né? Não sei, eu falei uma bobeira lá, quem sabe, depois eu chego lá, tem uma máquina de milkshake mesmo, né? Mas... Eu te incentivei, que eu já falei pra todo mundo que vai ter uma máquina. Não, e eu tô milkshake. falando aqui porque estamos aumentando ainda mais já. Vamos ter que virar uma máquina, né? Pelo menos na Chega. inauguração, né? Mas daí, tipo assim, diet, como é que é? Mas olha, Dia do lixo. hoje é o dia do lixo. São livre. Olha, Não, cara, tem que como ele fazer, é mas massa, tem que ser hein? no meio da semana, porque final de semana o cara estoura de comer porcaria, né? Diz ela que vai sair o whey protein do... É um milkshake diferente. Ah, é um light. Mas, cara, vindo um pouco pra nós, cara, eu não sabia que tu tava indo na academia, velho. Cara, eu me surpreendi. Eu te falei, eu falo assim, sem bobeira. Eu tinha um pensamento, mas por que um cara vai na academia pagar pra fazer força? Não é verdade? Machuquei minhas costas lá. Daí a mulher lá que tratou lá, até ficou dela vir aqui participar do nosso E vai podcast. vir com certeza. Ela falou, não, veja bem, você vai ter que ir lá, você vai ter que fortalecer a tua musculatura, porque à medida que a musculatura vai ficando mais fraca, né, os ossos vão cedendo e tal, e você vai ter prejudicar. Daí eu falava, eu não vou. Daí eu sei que um dia deu uma crise de novo. Falei, cara do céu, mas eu tô sofrido nessa vida. Eu vou tentar, né, depois, né. E vou te falar, cara, o resultado é ótimo. Eu tô conseguindo jogar bola, coisa que eu não conseguia mais, eu tô conseguindo trabalhar. Eu ficava de pé, era muita dor nas costas, né? Então, assim, tá dando certo, né? Não vamos mexer, vamos continuar fazendo, mas é bem legal. Só que assim, eu não tô focando em virar o... Não, eu falei que se eu for pra academia, vai ser pra virar no Hulk. Senão, não vou. Não adianta, eu vou suave lá. Não, se for pra ser assim, senão não vai. Não acontece. Não, mas nós cara. vamos fazer de casinha. Como é que é? Tem uma modalidade, né? Tem fisiculturista? É isso aí, hoje Não chega nesse nível aí também, que eu não aguento, cara. Eu sou velho já, né? Eu sou bastante velho já, pessoal. 41 anos, né? Um pouco mais. Mentira, 37. Mas assim, cara, eu tenho uma coisa assim que é cabeça. Que nem ele falou, levanta 5h30. Eu também. 5, 5h30, 4h30. Se precisar, eu tô lá, mas é aqui. Mas a parte física, eu sou um velho de 80 anos, piá. Só que, cara, é até você não começar a fazer. Me deu uma cãibra essa noite, 1h45 da manhã. Eu achei que eu ia morrer. Na perna esquerda, de cima até embaixo, cara. E a hora que eu fui me acudir, cara, não me deu na direita. Só na coxa daí. Tu tá... Bati e olhei pro lado, pedi ajuda pra minha mulher, tava se babando de dormir, né, cara? E daí eu me levantei, fui tipo que nem um boneco até no banheiro, me encostei na parede e fiquei lá de pé até passar. Achei que eu ia Dava uma relaxada, queria voltar? Não, cara. Fiquei reto assim, encostado na parede até, porque o cara falou que tu tem que esticar, né? Sim. Não sei se é verdade ou não é, mas eu fiz e demorou tipo uns 15 minutos. Mas cara, achei que eu ia morrer, cara. Nunca tinha me dado um negócio desse. É um sinal. Mas então, acabando com as nossas palhaçadas aqui, voltando. Então, você tá mudando de endereço, tá construindo como dizer assim, um lugar maior e mais, vamos dizer assim, porrada. É isso? Isso aí. Então faz tempo que eu tava tentando uma sala nova, né? Mas Já tava pequeno já? eu tava pequeno. E eu pensava, não, uma hora vai dar certo. E um dia o Felipe mesmo, da outra academia, ligou, falou, Kelly, como tá
teu local aí e tal, tem interesse de mudar de local? E eu, na hora, eu falei, só se for na tua sala. Eu mandei assim na mensagem. E ele, né, demorou pra me responder. Daí ele falou, não, mas é na minha sala mesmo. Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu tô indo lá no laguinho e tal. Eu falei, nossa, Fê, que bom, né, e tal. Eu falei, mas você tá falando sério pra mim ir na tua sala? Ele falou, sim. Eu falei, mas então, eu tô aí já. Nem sabia quando que ia ser o aluguel, nada, né. Daí eu conversei com o dono da sala, falei lá em casa, né, tem que falar, né, quanto que vai ser o aluguel e tal, e daí fechamos a sala ali. Legal. Eu tô vindo ali. Tá reformando ali, né? Eu tô reformando, assim. Por que tá demorado? Que as pessoas sempre pedindo, Kelly, que dia que tu vai inaugurar? Que dia que vai inaugurar? É porque é uma academia, né? Sim. É uma... como se fosse um monte de formiguinha trabalhando. Eu não posso pintar sem eu terminar a instalação, né? Eu tenho que colocar o forro. Então, um vai dando um espacinho pro outro. Então, eu acredito que mês que vem aí, logo vou estar divulgando a data. Legal. Mas vai vir uma coisa bem legal, tudo que é preparado com tempo, com dedicação, né? Então espere uma coisa legal. A Mariana também fez meu projeto. Não dá os créditos pra ela, né? Sim. E tá sempre presente comigo aí, me ajudando, me organizando. E ela falou, não, vamos fazer uma academia legal, que ela queria fazer uma aqui em Nova Prata. E os meninos que estão comigo aí nos outros que a gente foi contratando, né, e tal, também foi a primeira vez que eles estavam fazendo um trabalho durante uma academia. E foi somando. Então é indo. Legal, cara. Lá hoje é mais amplo, foi né? comprar os LED. Daí, tipo em Cascavel, deu o Márcio, o marido dela, foi comigo lá. Tava lá, viu? Mas assim, ó, é um negócio que ele é bonito, sim. Bastante? Não, ele... surpresa. Ele me mandou um vídeo, eu olhei aquele vídeo, um monte de LED considerado. Eu falei, pronto. Era pra poupar, né? Eu não sei não se poupou. Não, assim, ó, eu vejo assim que esse tipo de coisa a gente tem que investir, né? O comércio, o ramo da gente tem que investir, não? Porque sempre vai dar retorno, né? Mas assim, tem que incentivar, fazer um agrado no Márcio lá pra ele, porque assim, tem muita coisa bonita, assim. Eu vi o projeto lá, assim, outro dia tu mostrou lá na, assim, mostrou uma parte, né? Viu? Vai ficar show? Vai ficar show mesmo. Um negócio de primeiro mundo. A gente vai estar lá filmando, vamos colocar aí pra vocês verem como é que vai ele ficar. Ele muda meu projeto direto, né? Hoje ele surgiu mais um banheiro lá. Surgiu mais um banheiro no projeto dele. Eu vou ler por mas é legal. Vamos arrumar um banheiro aí, que o Márcio quer mais um banheiro. Legal, cara. Mas e daí, assim, claro que estamos em Nova Prata, né, pessoal? A gente sabe quantos habitantes nós temos aqui. Uns 10 mil e um pouco, uma coisa assim. É mais, eu acho, né? 12. Meu Deus. Nos encaminhando para 13, né? Perspectiva de crescimento agora. Tu tá mudando de espaço, né? Um espaço maior. Estamos em Nova Prata. Qual que é a tua perspectiva de crescimento agora que você vai estar mudando? Em alunos? Em alunos, Ó, eu espaço. vou ser bem sincera. A Raíssa sabe que eu falo todo dia. O meu potencial é manter o que eu tenho, porque eu não quero perder aluno. É fácil a gente ganhar aluno, é difícil a gente manter aluno com nós. Então, os que estão comigo, eu tenho certeza que pode contar comigo, que sempre vai vir coisa melhor. E hoje eu tô dando 3 anos pra minha sala nova. Eu quero fazer a minha academia, eu quero o meu barracão. Então, eu acredito que eu não vou parar por aqui. Se Deus quiser, estando com uma equipe aí comigo que eu acho que veste a camisa, assim, valendo. Coloco a mão assim no fogo, porque eu sei como eles são comigo lá, vejo como eles tratam meus clientes, então eu acredito que eu daqui uns 3, 4 anos eu vou voltar aqui falando minha nova academia. E queremos que volte. Amém. Né? Eu, assim, então a ideia é dar qualidade para quem tá lá. Quem tá lá. E quem quiser vir conhecer, claro que vai ser bem-vindo, né? Todo mundo vai ser bem-vindo, idoso, jovem. E lembrando assim, ó, eu não trabalho só com idosos, só com mulheres. Eu tenho masculino também. Eu tenho pessoal mais jovem também. O que acontece, pessoal mais jovem? É que às vezes a gente posta mais sobre os idosos e tal, mas é porque a gente fica mais dia a dia, assim, a gente consegue mais conversar mais com eles, pegar mais o celular
nesse tempo ali. E com o jovem a gente quase não tem muito, que eles colocam os fones e tal. Então a gente não consegue gravar muito, né, Raíssa? E eles são mais tímidos pra gravar. Mas o jovem sempre será bem-vindo. Tem que vir conhecer. Eu digo assim que, igual eu falo pros meus, eles têm que conhecer outros lugares também. Porque tudo que vem pra agregar a nós ali, a crescer mais, sempre será críticas, né? Que favoreça a nós. Até agora tá um dilema. Academia escura, academia clara, academia escura, academia clara. Mas assim, vamos deixar acontecer, né? Ver como que vai ser lá, como que, se vão gostar do projeto ou não. Mas saber que é uma coisa que eu vou melhorar. Eu não vou regredir, né? Top. Ninguém quer regredir. Esse negócio do sonho, esse dia eu tava em casa assistindo um celular lá, para ver um vídeo, cara, assim, que eu assim, não pensa nisso, mas assim, ó, às vezes a gente tem uma ansiedade de ter as coisas, ter, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso. Mas assim, por exemplo, eu particularmente eu me encaixei naquela fala lá, que ele fala assim, você parou pra pensar que hoje você tá vivendo o sonho que você teve tipo há 10 anos atrás, assim, de ter um carro, de ter uma tua empresa, de ter uma casa, de ter uma mulher, ter um filho, família. Então assim, parou pra, às vezes a gente, porque eu quero que em 2 anos, às vezes eu quero ter uma casa, quero ter um carro novo. E não acontece, porque a gente vê que não é fácil, né? Mas você pensa muito no agora, no dia a dia, né? Mas essa fala ficou legal, porque eu parei assim, você parou pra pensar que hoje eu tô vivendo um sonho que eu tinha há 10 anos, e é verdade. Isso aí. Então assim, tem que ter um pouco mais de calma, né? Eu não tô dizendo pra tu ter calma, eu tô falando assim que é uma fala assim, você começou... Quem imaginou, teve um sonho pequeno, quando você viu aquele sonho já ultrapassou e você já tá vivendo outro. Isso aí. Mas E assim, agora a gente percebeu que pode sonhar mais e mais Sim. e mais. Só que a gente tem que trabalhar. trabalhar. Tem que acordar cedo, tem que ir até tarde. É igual o Paulo nos fala, né? Como que é o horário de atendimento lá? Das 6 Nosso horário é meio diferenciado, né, Raíssa? É. Nós trabalhamos das 6 às 10 e das 2 da tarde às 9 da noite. Kelly, mas por que vocês trabalham esse horário? Eu pensei assim, como a gente falou antes, tem o nosso lado humano também. Vocês têm noção que a gente fica quantas horas dentro de uma academia? Sim. Então, chega uma hora que a gente não consegue tratar todo mundo igual, na mesma pique de Olha sempre. que legal. Então, eu acredito, não é, eu sou a dona, deixa um funcionário. A questão não é isso, deixar o funcionário. Ele também tem que ser valorizado um pouco. Minha chefe também pensa que eu posso descansar um pouco a mais. Porque quando a gente organiza a caminhada, a corrida, com as crianças, leva um lugar, leva o outro, em nenhum momento eles me cobraram, entendeu? Nunca a hora extra, essas coisas, né, Raíssa? Eles sempre estão ali, não, Kelly, preciso de uma folga, a gente troca. Então, por isso que eu digo assim, ninguém cresce sozinho também. A gente cresce em uma equipe. Tanto que eu trouxe ela junto, ela falou, mas é tua academia. Eu falei, não, é tua, não, você não pode ser tua. Mas, assim, quem sabe um dia você, né, cuidar de uma pra mim, alguma coisa, né? Uma franquia? Isso aí, né? Aí só. É sobre o acolhimento que eu falei, viu? Tipo, a gente em momento nenhum, né, a Kelly nunca parou pra pensar, por exemplo, assim, a gente chega pra ela e fala, Kelly, aconteceu alguma coisa lá em casa, eu preciso ir lá. Vai, precisa que leve e tal. Ela sempre foi de acolher. E quando eu falo em acolher, não é só nossos alunos, ela acolhe a gente, funcionário, sempre. Então, eu não tenho a Kelly como a minha chefe só. Tenho ela como a minha amiga, meu braço direito, a pessoa que, tipo... ela é minha inspiração. É verdade. Porque eu só fiz educação física por causa da Kelly. Verdade. Só por conta dela. Senão eu não teria feito. Revelações. Eu fiz ela mudar a faculdade E dela. não me arrependo nem um pouco, porque eu acho que eu não iria. Eu notava que ela dessas chegava coisas. pra treinar, sabe? No último horário ali, e eu notava que ela tinha uma vontade de treinar, e ela vinha me pedir as coisas. Hoje ela lembrou essa semana do Steve, que eu tava ensinando ela no cabo de vassoura. E agora ela ensina pros outros, né, no cabo de vassoura dela, falou assim, tu que me ensinou assim, eu senti bem, agora todo mundo sente igual. Eu falei, sério que eu te ensinei assim? Ela falou, sim. E eu lembro que ela chegava nesse horário pra treinar, e daí ela fazia filosofia e sociologia. Filosofia. Tu não tem vontade de fazer educação física? Mas será? Ela trabalhava na farmácia. Ela falou, não, mas não sei o quê. Eu falei, mas pensa bem, pensa com carinho. Eu noto que você tem o dom, assim, você pega fácil as coisas quando eu te falo. Não sei quanto tempo demorou, ela começou a fazer educação física. Ela veio e me falou, tanto que tem. Quantos na academia fazendo educação física? Uns 3, 4. 3, 4 de educação física. Tem umas quantas meninas lá e meninos fazendo educação física. Porque a gente nota, sabe, tem o dom, gosta. Com certeza, corrige, cara. ajuda.
Porque além de ter os professores, né? O perfil da pessoa. A ali, gente né? vê o perfil, assim, né, de quem tem. Sim. E daí ela pegou e fez, e daí demorou acho que uns 1 mês, 2 meses, eu fiz a proposta pra ela. Daí ela ficou meio assim, daí ela falou, não, mas é que eu tenho isso e aquilo. Eu falei, ó, te dou 1 mês pra tu pensar, eu pago quanto tu quiser. Eu falei, vê assim pra ela. Oi? Eu falei, quero só ver como é que eu vou pagar, né? E daí eu cheguei em casa e falei, eu acho que essa menina vai dar certo comigo, mas não que as outras não deram, né? Todas elas que passaram na minha academia, não tenho nenhuma queixa com todo mundo que teve. A gente sempre se deu bem. Hoje até me mandam mensagem, Kelly, tá abrindo espaço novo, que legal. Ah, valeu a tua mão de vaca, aquele salgado de vaca, né? Eu fico desligando os ventiladores, sabe? Assim, eu falo, não tem ninguém naquele canto, vamos desligar o ventilador, né? Tira da tomada, faz isso, faz aquilo. E hoje ela tá assim. Então, é uma curiosidade que eu tenho. A gente entrevistou os outros, eu não cheguei a perguntar isso, cara. Que qual os maiores, vou chamar de high. É um nome difícil, né? Como é que o maior desafio hoje, né? Antigamente a gente sabe, mas hoje qual que é o maior desafio do personal? Eu acho que um dos maiores desafios ultimamente, para principalmente o público jovem, que eu percebo, é olhar a internet e se influenciar pelo que vê na internet. Ah, mas eu vi que fulano fez aquilo lá. Tá, mas fulano estudou ou ele só achou legal e foi lá e postou e falou que pegava glúteo? Então eu acho que as pessoas hoje em dia elas se machucam muito pela influência errada da internet. Nós não temos muito, porque a gente trabalha... domina, a gente tenta falar, a gente sempre chega e fala assim, tá, mas vamos tentar fazer esse que eu acho que vai funcionar igual, né? Porque tem que ter o acho, porque senão na internet tinha de certeza e tal, né? Então você fala, vamos fazer um teste. Eu acho que vai pegar igual esse, vai ser tranquilo, mais fácil pra você fazer. Eu quase sempre deixo eles fazerem como tá na internet pra eles verem que não é aquilo e depois mostro o jeito certo, que eu acho mais fácil. Acredito ser mais fácil e também pra eles notarem que não é tudo que eles verem lá é verdade, né? Hoje em dia, eu acho que não só na nossa área, mas em tudo a internet influencia muito, então a gente tem que saber... o lado positivo e o lado negativo. Né? Então eu acho que na nossa área, eu acho que o mais difícil é isso. Até porque o nosso público é um público muito tranquilo, então não tem como você reclamar de outras queixas. É um público que... ele não se dói pra chegar e falar pra você se ele não gostou de alguma coisa ou não gostou. Então a gente leva como amizade. Eu acredito que o mais seria isso. Eu pensei em algo parecido, assim, talvez a concentração, nem tanta concentração, mas assim, a espera, eu acho que entra na parte do pessoal mais novo, né? De querer o resultado imediato. Eu comecei hoje, no final do mês eu quero estar... A gente vê a diferença disso porque também a gente coloca, né, eles lá fazer o aparelho e os jovens, eu falo que eles dão mais trabalho que os idosos porque você vai lá e eles olham e aí você coloca o peso, eles começaram hoje, tipo, é que nem eu quando comecei naquela eu tinha 40 quilos, eu não conseguia erguer a extensora com peso. E eles acham que não é execução, eles têm que pôr peso ali. Então, eu acho que a mais difícil do jovem é isso. Você vai lá, coloca ele com aquele peso, explica, ensina, Você vira as costas, você voltou, ele tá lá, zerou o aparelho. Já zerou o aparelho e tá lá no final. Já vê, Zé de Camargo. Por isso que eu digo que a influência das redes sociais, ela atrapalha um pouco. Mas nada que não seja... Cara, ver os Cariani da vida lá, acho que no mês vai estar igual. Não passa nem na porta, né, daquele dia. Olha, velho, como é que ele fala? Tu acompanha esses caras? Cara, eu assisto assim, volta e meia, algum vídeo aleatório que vem dele, assim. Eu gosto muito de ver eles vendo, não sei o quê. Aquelas doideiras deles lá. Eu vejo um que é legal, que é o Bitelo, só que aquele cara é bem de boa. O Bitelo ele era um pedreiro, mas o cara tá louco. Aquele que é o cimento lá. O cara, ele come, eu não sei como é que pode aquilo, não sei quantas mil calorias ele come, 13 mil, vezes dia 13 mil calorias, cara, ele come, só que ele malha, o homem é um monstro. Mas acho que pra esse segmento a pessoa tem que comer aquele absurdo, né? Por que eu não entendo aquilo ali, porque ele é doido. Não sei quem é esse que vocês estão falando. Bitelo, ele é um influencer lá, tipo assim, ele era um pedreiro lá,
que filmaram ele carregando 4, 5 sacos de cimento. Meu, não ergo um. E levaram, acho que um vídeo dele pra esse... É, o Cariani, esses caras aí. E daí ele chamou o cara lá e treinou o cara. Só que, tipo assim, ele não é que ele tem o corpo definido, ele tem força. Ele foi campeão mundial, acho, de alguma coisa ali. Mas assim, daí ele mostrou a alimentação dele. Nada a ver com cuidar com a alimentação. Ele come carboidrato, o que tiver, vem, manda. Ele fizeram a conta lá, ele come, acho que não sei se é 12 mil, 13 mil calorias num dia. Alguma coisa assim. É isso, mais ou menos, um absurdo. Só que daí, cara, ele malha, mas ele ergue, ele tem uma máquina lá que daí ele até faz um vídeo que ele bota todo o peso lá, ele vai lá e ergue a máquina. Então, assim, ele é muito forte, né? Mas assim, ele é um negócio assim que depois tu entra, é bitelo, acho que é. Eu acompanhei alguma coisa. Mas assim, esse pessoal que segue esse rumo, digamos assim, que eu brinquei antes de ficar. Como é que é? Fisiculturismo, que vocês falaram, né? Precisa comer tudo aquilo que eles comem, sei lá quantos ovos, proteína, não sei o quê. O fisiculturista é assim, eu fiz um curso de fisiculturista em Curitiba, o último, e ele foi o palestrante na palestra, não lembro o nome dele, mas ele é meio aqui de perto, se eu não me engano. E ele passou pra gente a dieta. E agora também tem uma Nutri, bem a Vanessa, tem muita gente aqui da cidade que faz com ela, que ela tá nos Estados Unidos, agora ela competiu, ela ficou campeã. Ela era de Francisco Beltrão. O que eles fazem assim no dia? Mas o fisiculturista faz esse exercício e aquele exercício. É diferente, eles têm um preparo, né? Eles vêm um preparo, quando eles sabem que tem campeonato, eles vêm preparando. O que acontece? Quem que passa esse preparo para ele? Geralmente vem esses coach que falam, Sim. que são as pessoas que são especialistas em fisiculturismo. Eles ficam em torno de um treino 4 meses. O que quer dizer? Ele fica um treino passando durante 4 meses. Por que a gente bate muito que não pode ficar trocando de treino direto? Porque o fisiculturista, ele demora 4 meses para trocar. Então imagina uma pessoa iniciante ficar trocando treino. Não é assim, o fisiculturista ele tem um preparo. Eles têm muita cãibra, porque tem muita cãibra. Eles precisam tomar magnésio, entendeu? É muita força, né? Muita resistência, muito músculo trabalhado, porque eles exigem demais. Depois eles vêm com exercício mais isolado, mas numa parte do corpo onde eles não conseguem definição total. Então essa é uma parte mais de coach, mais pessoas específicas na área de fisiculturismo. Então não adianta vir um pra mim que quer ser fisiculturista, não é minha área. Então tem as pessoas próprias para fazer o fisiculturismo. A nutricionista, ela tem que ser esportiva, porque a nutricionista normal, né, ela consegue passar, ela não consegue passar, porque ela tem que dominar todas as fórmulas, ela tem que dominar todos os suplementos, e tem suplementos que eles não podem tomar, tem suplementos que eles podem tomar, e também tem, né, N fatores de risco depois do fisiculturismo, né? Então, é uma área, assim, ampla. Eu acho legal essa área, mas, assim, eu acho que pra nossa cidade, quem quer seguir nisso, assim, seria contratar um profissional de fora, assim, específico na área. Tanto... eu acho que entrar também nisso daí por... É porque a gente sempre brinca, né? Você quer ser atleta ou você quer saúde, qualidade de vida? Você vai entrar Tem duas diferenças, daí, isso aí. Eu acho que a renúncia também é muito grande, né? Isso aí. Daí acabou, cara, a festa... Porque não dá pra tu seguir as duas coisas, né? Máquina milkshake. Essa ideia foi tua? Imagine, né? Já pensou mesmo, cara? O cara puxar um treino, vai pesado o dia inteiro lá. O cara não... Sentado lá na máquina e puxar um sorvetão, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, mas vai saber, né? Mostra, né? Não, mas a gente brinca. Essa é a 5ª série, né? 5ª série, cara. Cara, é legal saber que tu começou também, Marcola. Vamos lá? Eu tô no processo ainda, gente. Já faz uns 2 anos que eu tô nesse processo aqui de falar, será que eu vou, será que eu não vou? Que nem a gente falou, se falaram da carga horária, vocês têm um horário diferenciado ali. Eu também, às vezes, 16 horas de serviço direto, né? Até um pouco por isso que a gente parou, né? 16, 13, às vezes 16. Trabalho intenso, às vezes eu chego em casa é porque destruído, aqui, né? Mas lá, cara, quando tá chegando perto do final passou ali, por exemplo, das 4 da tarde,
cara, me dá uma carga que eu não tinha essa carga no início do trabalho. Eu me transformo, cara. Os caras falam, o que tá acontecendo, velho? Não, vamos puxar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No final, parece que é onde dá meu pico. É. Cara, eu fico pensando às vezes, cara, tinha que ser assim no começo, não agora, né? Não sei por que acontece isso, né? Talvez não me ajudaria num treino, né? Mas eu sou assim, não aqui, mas em todos os meus trabalhos eu sou assim. No final me dá um ânimo muito maior. Tu sabe que vai pra casa? Será que é isso? Não, daí eu meto ficha, cara. Às vezes chega mas assim, ó, o treino, embora. eu te falo assim, por experiência própria, é bom. É saúde. Não é bobeira, é sério mesmo, é bom. O cara melhora. E eu te falo assim, ó, eu faço de manhã. A única coisa é que eu faço assim, daí, tipo, quando eu tenho treino, eu vou dormir um pouco mais cedo no outro dia, porque eu tenho que levantar mais cedo. Porque daí no final do outro dia que eu levantei, fica puxando umas 7, 8 horas, eu tô mal já, né? Mas assim, é bom, a tua manhã, o teu dia, você fica mais animado, cara. Não sei como é que pode, eu sei se a mentalidade ou o próprio corpo. Aqui libera aquela... Isso aí, tem mais um outro lá que eu esqueci o nome, que eu, né? Serotonina. Cara, eu acho que esse ano ainda eu tomo essa decisão. Falta 6 meses. Eu digo sempre assim, um dia todo mundo vai precisar da academia. Porque eu falo pra Raíssa, sempre a gente trabalha assim, ó. A físio, ela trata a doença. E nós, educadores, nós prevenimos. Não que a gente não vá tratar também, mas depois da físio, né? A gente nunca pode entrar antes da físio. Por isso, quando a gente recebe laudo médico, quando vem com algum problema, a gente primeiro recebe o laudo médico. Fez a físio, tá escrito no papel, tem a físio, tem o tratamento, lá o médico liberou fazer academia. Aí eu pego, se eu não tiver o laudo, eu não pego. Então não é, vou começar de qualquer jeito. Não é assim também, né? Porque primeiro a gente trata, depois a gente faz o reforço. Então, agora retornando, nós começamos com a nossa esquizofrenia, cara. Mas o assunto cara. Aqui, daqui a pouco nós temos lá no fundo. Assim, voltando então lá pro teu início, Kelly. A gente sempre... É sempre a mesma história para quem vai começar alguma coisa. Tem as pessoas que apoiam, né? Família, alguns amigos e tal. Mas sempre tem... o que tu ouviu dizer, alguém não vai dar certo, próximo, sim, que falou, cara, para com isso daí, não vai dar certo, já tem, ou sei lá, aqui não é o lugar. Tu ouviu muito disso? Eu até no início, quando eu abri, eu só escutei uma pessoa, um amigo meu ainda, falou assim pra mim, Kelly, mas já tem muita academia, não vai dar certo. Eu falei assim, não, mas se eu abrir só para mulheres, sabe? Eu pensei, era uma academia diferente, só para mulheres. Aí depois eu pensei, não, mas às vezes o marido quer vir junto, daí vamos abrir um leco. E eu coloquei essa ideia. Então, quando eu abri, assim, eu notei, vou falar valores, né? O meu primeiro mês, assim, nunca tinha ganhado tanto dinheiro que eu tô rica! Eu lembro, agora ninguém me segura. Eu paguei, sabe? Eu paguei tudo que eu tava devendo. Que eu massa, paguei, cara. assim, eu lembro que eu tinha outra pessoa que eu chamei. Eu tinha gente lá fora, eu tinha funcional lá fora, a gente não tinha onde colocar a gente, eu tinha pouco aparelho. E claro, né, que com o tempo eu tive que ir comprando, ir fazendo. Hoje eu tenho aquele público que eu comecei lá no começo. Teve os altos e baixos, como todo mundo tem, né? Tem no inverno também, que às vezes vem e vai, vem e vai. Mas eu também comecei assim. Eu tive também meus altos e baixos, tive as questões assim. Só que eu sempre tive um povo meio fiel a mim, sabe? Tem umas pessoas ali que eu vejo que qualquer coisinha que eu compro diferente, Kelly, que legal você comprou, sabe? Kelly, isso e aquilo. Porque quem tá de fora não tem noção quanto que é um aparelho, né? Eu, por exemplo... Hoje em dia, tipo, existem vários tipos de aparelhos. Existem aparelhos da China, existem aparelhos articulares, existem aparelhos com bateria. Então, assim, quanto mais bateria, mais peso você vê, mais caro ele é. Quanto mais articular, entendeu? Mais ele é mais caro. Então, tudo que for, assim, é diferente. Então, hoje existem empresas que oferecem mais barato.
esse tipo de aparelho que é mais barato. Fulano comprou 5, 6 aparelhos. Mas você tem que testar ele. Porque a gente. Né? Isso aí. Porque eu não consigo colocar um idoso num aparelho que ele não tem uma trava adequada. Não consigo entrar no aparelho. Hoje a gente conta com 2 leg, né? Agora vai entrar mais, né? Que eu comprei mais. E tem um leg específico para idoso. Porque tem outro tipo de aparelho que não conseguiria fazer um idoso, porque é perigoso cair em cima dele. Tem a trava é boa, só que o idoso não tem a intenção que, não, aqui precisa puxar. E a gente não fica o tempo todo em cima de uma pessoa Sim. só, né? Então, hoje eu acredito, assim, que valeu a pena, sabe, aquelas críticas lá do passado. Sempre tem, tudo né, fora. Cara? Sempre e os mimos? Eu vejo que tem... Queijo, vergamota, feijão, milho verde, esse dia também? Verde, pocã. A mãe falou que daqui a um dia eu chego com uma galinha em casa. Falei, tomara. A gente ganha bastante. Pé de moleque, nós ganhamos um monte. Eu acho que é um ato de agradecimento, né? E eu notei que bastante gente faz aniversário, principalmente os idosos. Eles levam o bolo, eles levam o chimarrão, no horário das 9, eles levam o chimarrão. Tu tem que fazer um bingo, ó. Tu vai ter que fazer o seguinte, pra mim a máquina de milkshake tá bom. E pros noninhos lá um bingo. Uma vez por mês fazer um binguinho pros nonos. Aí eles fazem um exercício, vão lá, enchem o chimarrão, sentam num círculo, tomam uma cuia, conversam um pouco, vai lá, faz o outro. Mas isso eu acho que a gente falou, ganha os mimos, né? Eu acho que é por conta dessa conexão que vocês falaram, que a gente vê, né? A gente cria amor, né? Eu acho que é isso, né, cara? Se não fosse um ambiente que a pessoa se sentisse à vontade, né, confiante, não ocorreria isso, né? Pô, falta um espaço kids, né? Ixi, por que ele não foi hoje de tardezinho lá? Então, hoje tava o meu Caio lá junto. É um espaço, por isso que chega um momento assim que a academia não vai mais suportando, né? Começa a colocar aparelho, daí eu tenho funcional. E por isso que a gente trocou mais espaço, porque eu não tinha muito mais que colocar aparelho, né? Bom, tô vendo que você faz as pranchas lá do funcional. A prancha é brabo, cara. A prancha é brava. E eu fiquei voltando pra ele. Não, mas ele não vai. O meu relógio é mas 2 horas. É bravo porque tu experimentou ou porque ela te falou? Não, a prancha tu tem que ficar lá, né? Tem uma botão que fica lá, né? Lateral. Daí tipo assim, é 1 minuto, mas aquele 1 minuto uma semana. Vocês estão me intimidando, né? Sim. Não, ela é bom, assim. Só que no meu caso, é o que fortalece meu abdômen, que é por causa da coluna. Sim. Tem que fazer. Eu é aqui, cara. Teu é em cima? Cervical. Nossa senhora, dá vontade. Mas é casos e casos, né? Tipo, Marcolino é coluna. Tem um pessoal que fez cirurgia do joelho. Os meninos lá, eles geralmente vão no horário das 8 da noite ali, que daí a gente tenta também colocar eles num horário meio que a gente consiga dar mais atenção. Mas eles têm um treininho. Quando ele chega a primeira, segunda semana, não lembro que vocês fizeram, só um treino que a gente ia passando. Depois a gente tem um dia da semana que a gente sente e organiza. Ou eu ou a Raíssa, a gente monta o treino específico pra pessoa, porque não é só pegar e copia e cola. Porque é um joelho, né? Não é um músculo qualquer, é um joelho, tem gente que tem cirurgia de tendão. Então volta da físio, já vem com uma cartinha. Quer fortalecer quadríceps, tal, tantas vezes na semana, tudo. Então não é ir lá e montar uma coisa qualquer. É estudo, né, gente? É 3 faculdades, curso, é pós, Contei, né? Daí, beleza, comecei a fazer academia e tal. Daí teve um evento no ginásio de esporte lá, deu sentadinho, bonitinho lá. Mas eu não vi que ela tava lá perto, né? Ela pouco. Eu fiz assim. Certinho. Eu falei, o que? Não, sentado, né? Esse dia eu acho que eu tava junto contigo lá. Isso! Não, daí agora eu vou nos lugares, dou uma olhada assim, né? Porque às vezes o cardápio, né? Tem que olhar, não tem ninguém. Dá pra sentar, às vezes o cara dá uma relaxada e daí lembra, se arruma de novo. Agora estão cuidando da gente, né? Até no... O cara achou que tava livre, tava com o personal atrás. Sim, não, eu não vi. Eu sentei ali, tudo certinho ali, com as costinhas. Eu vi essa cena. E na faculdade o professor sempre falava pra gente, tinha o professor Pavão de musculação, ele dizia, gente, os que mais vão procurar vocês, foquem nesse público, é mecânico. Né? A mecânica inteira na cidade, eu olho assim, Marcolino entrando, Sirica entrando, eu olho entrando. Não, e daí eu converso com os mecânicos, a reclamação é a mesma. É dor nas costas.
costas, ó, a receita é aqui, ó, vamos lá. É isso, e eles diziam, mecânico, teve outro, eu não lembro mais o que eles falaram, mas eles falaram que é o número 1, é por causa da posição deles, né? Muito serviço repetitivo. Trabalha na posição. E vai travando, e vai chegar uma época que todo mundo vai precisar ir pra academia. É igual dizer aquela frase, quanto custa a sua saúde? Como você vai estar daqui 10 anos? Assim, eu vou de manhã, vou de madrugada, mas assim, quantos profissionais trabalham lá? Tem mais alguém que te ajuda, auxilia vocês lá durante o dia? Então, nós temos bastante profissionais, assim, que vocês não vê todos conforme estão, porque conforme dá, né, a gente vai gravando, vai postando eles fazendo, mas hoje contamos eu, a Raissa, que fica de manhã comigo, à tarde, a gente tem uns horários meio diferenciados, a gente tem uma escala, né, e à noite eu tenho sempre o Alessandro comigo, que é um fator masculino, né, tem aquele aluno que chega, eu tenho vergonha, Kelly, de treinar com vocês, que a menina... não tem que se preocupar com isso, em ter vergonha. Isso é o nosso pior fator, que a gente não consegue ganhar quase aluno, né? Porque a pessoa tem vergonha, não tem roupa, é a Kelly, é isso e aquilo. Eu sempre me preocupo também com a minha imagem, assim, como que eu devo me vestir, porque às vezes a gente, é loirinha, isso, é branquela, né, e tal. A gente aparece ser outra imagem, mas sim, quando a gente tira pra conhecer a pessoa, a gente vê que não é tudo assim. Então o pessoal sempre tem um uniforme, né? Eu sempre, agora vou ganhar um uniforme novo, né? Vou exigir um uniforme novo, completo. Então é um meio assim de você estar se sentindo bem. E de noite eu conto com o Alessandro, que ele também tá sempre lá me auxiliando, me ajudando. Agora a gente tem as corridas kids, com as crianças, né? Vai ter umas novidades, eu já tava falando. E o Alessandro vai estar comigo nessa campanha aí. Então tem mais um menino com nós também. Não é só nós dois de menino. Mas geralmente a gente tem que passar meio por perto. A caneta final, né? Poxa. Mas então, acho que já dá pra ir nos encaminhando pro final, né, Marcola? Menos na minha ritos finais. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem disponibilizando esse tempo aí com a gente, né? Tá voltando agora, que nem eu falei. E já faz um tempo que eu queria estar trazendo vocês aqui, né? Então, muito obrigado por terem compartilhado esse tempo com a gente. E como eu disse, a hora que você estiver pronto lá, você me dá um toque ali, eu vou lá fazer uma filmagem e tal, passar no nossa página, né? E vocês também quiserem compartilhar, muito obrigado. Em nome do meu estúdio, né, Viva Mais, eu, dos meus funcionários, das pessoas que estão por trás, que muitas vezes não aparecem, né, tipo meu esposo, né, que hoje, como a gente falou no começo, tá correndo atrás de tudo pra mim, porque querendo ou não, além de eu ser empreendedora, personal, eu sou mãe acima de tudo, né, dona de casa, é uma vida normal, né, é uma rotina que a gente se encaminha fazendo conforme pode e não deixando a minha profissão de lado. Porque é sonhos que a gente vai construindo dia após dia, né? Então eu queria agradecer pelo convite, pedir desculpa pelas vezes que eu marcava e não conseguia vir. Mas igual eu te falei, é mãe, empreendedora, tudo junto. Então quando era uma coisa era outra, mas queria agradecer pelo convite, o Marcolino por ter vindo, por ter começado a academia, você, eu vou aguardar. Que não tem hora. Um dia. Isso. E também agradecer a quem vai estar ouvindo, né? Assistindo, ouvindo. E falar também da academia, fazer a propaganda, né? Que nós estamos de porta aberta para você conhecer não só meu espaço, mas conhecer meus funcionários, a minha marca, a minha vida. E dizer assim que estamos de porta aberta para todos os públicos. E o que estão precisar, estamos aí. E ir lá tomar um milkshake. Na academia nova, que vai ter inauguração também. Um mega evento. Vamos fazer isso. Top. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Então, só reforçando, siga ali nas redes sociais a Viva Mais. Deixar a página. @Estúdio Viva Mais. Isso. Sigam ali o Viva Mais ali no Instagram. Sigam a Kelly, sigam a Raissa também. Eles têm um monte de dica lá para vocês. E para ir conhecendo também. Ali você conhece bastante esse ambiente que elas falaram aqui. Dá para ver ali na rede social delas. É um ambiente mais, vamos dizer assim, mais humano, né? Mais aconchegante. Você vai se sentir mais familiar, vai se sentir mais à vontade. Sigam eles ali, Viva Mais. Em breve aí um espaço novo, top pra vocês. A gente vai estar mostrando, tá? E sigam a gente também, né? A gente deu essa parada aí, mas a gente pede pra vocês seguir a gente aqui no Instagram. E
uma forcinha no YouTube, pessoal, porque o YouTube é devagar. Então no Instagram nós rompemos ali a barreira dos 2.000, que eu achava que ia ser mais difícil e não foi. Enquanto no YouTube é 100 seguidores lá. Fiéis, 100 fiéis. Cara, deixa eu te falar que eu não vou citar o nome dele aqui porque ele pediu pra não citar, mas um cara muito fã da gente, cara. Eu não sei como que foi acontecer isso, mas Tem um cara fã que ele é fã de verdade. E quem que vocês vão levar essa semana, cara? O cara. Cara, ele fala que acompanha tudo. Eu falei, cara, uma hora vamos lá, né? Vai lá tomar um com nós lá, vai assistir. Você sabe o que eu tô falando de você. Um abraço pra você aí. Uma hora eu vou trazer aqui você pra assistir uma gravação com a gente. Talvez participar também, né? Romper essa vergonha. E eu agradeço por você acompanhar a gente. Pra mim é até surreal. Temos um fã-clube. Tinha um outro ali também, né? Lembra? Então é isso aí, pessoal. Siga a gente ali nas redes sociais. Siga a Academia Viva Mais. Siga a Kelly, a Raíssa. E até a próxima. Contamos com vocês que daqui uns 15 ou 20 dias vai ter mais um episódio aí. Valeu, pessoal!